Olá, amigos. O painel regional de hoje recebe o vice-presidente de comercialização da Abicamp, a Associação Regional da Construção de Campinas e Região, Douglas Vargas. E nós vamos discutir o crescimento do setor de construção civil em 2019 e também a melhora do mercado imobiliário e além das perspectivas para o cenário econômico nacional. Douglas, muito obrigado por estar aqui conosco, no painel regional e gostaríamos de ouvir aí as suas considerações iniciais. Fernando, obrigado pela oportunidade aqui. Estou representando aqui o nosso presidente, o senhor Francisco, né? Que não pôde comparecer. A Abicamp é uma associação em torno de 60 empresas que atuam no mercado imobiliário. Incorporadoras, construtoras, fabricantes de insumos, empresários, corretores autônomos e imobiliárias, que se uniram há mais de 30 anos buscar a melhoria do mercado, junto a entidades, a órgãos públicos, demandas junto com a prefeitura, a Abicamp representa, são nesse sentido. Agora, você é o vice-presidente de comercialização da Abicamp. Me fala aí do seu perfil, como é que você chegou a ser o vice-presidente, quais são as funções de um vice-presidente e outras funções que, de repente, você atua na associação. Eu venho da iniciativa privada, né? Trabalhei como corretor de imóveis há 24 anos hoje, tá? Estou na Abicamp há 24 anos e também atuo junto ao CRES, que é o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, que é o órgão que faz a fiscalização dos corretores de imóveis. Me diz uma coisa, o Douglas, a Abicamp, no período de 2010 a 2019, o segmento fechou com 4.233 pontos com carteiras assinadas, segundo o próprio levantamento da Abicamp. Como é que a gente pode avaliar esse salto nesses índices aí? Isso vem demonstrar uma retomada da atividade econômica. Apesar que ainda está bem modesta mas vem demonstrar que a economia está se ajustando. Depois de uma gestão desastrosa da presidente Dilma, né, que quase destruiu a economia, hoje estão tomando rédeas, a economia está se ajustando melhor. Por falta de pontos de trabalho, de carteiras assinadas, não é apenas uma interrupção na renda, né, mas também na arrecadação de impostos. Então, é muito importante quando se tem esse tipo de retomada. Com certeza. A cadeia da construção civil, ela representa, dentro do PIB hoje, em torno de 10%. Então, não é só quando o mercado da construção começa a aquecer, a geração de empregos retoma também. E toda a cadeia, tanto do varejo como da indústria, vai se ajustando. Então, vamos dizer, a construtora começa a ter mais empreendimentos, a pessoa que vende o Marmitex vai fazer isso, a pessoa da limpeza e toda... É uma sequência de segmentos. É uma sequência, exatamente. Agora, diante dessa melhora, houve uma melhora, mas isso ainda está longe da realidade esperada. É uma retomada, o gráfico saiu de baixo e está começando a subir. Nós temos muitos geradores de emprego no nosso país. A construção civil é a maior geradora de empregos? Acredito que a geração é a maior geradora de empregos hoje do Brasil. Exatamente porque a cada um emprego direto na construção, ele gera 5 empregos indiretos na cadeia. Entendi. Agora, me diz uma coisa, o Douglas, é impossível a gente não falar do coronavírus, né? Que está aí presente, alarmando. Chegou do nada e... Chegando e se adaptando. A hora que a coisa está começando a retomar... Agora me diz uma coisa, como é que a Abicamp vê essa situação? Gera prejuízos? Quais são Nesse primeiro momento ainda a gente está avaliando, ainda não tem como medir isso, né? Acredito se chegar no Brasil da forma que chegou na Itália, claro que no primeiro momento vai ter uma queda na arrecadação e na produção. É inevitável isso. As sugestões, existem junto ao governo federal sugestões de empresários para redução de juros para a construção civil, para a construção de moradias. Como é que a Abicamp vê isso aí? Com bons olhos, sempre brigamos por isso, sempre foi uma das iniciativas tomadas, porque caindo os juros alavanca a construção. Hoje é um dos motivos também que a economia está tendo bons números, né? É a taxa Selic, que é a mais baixa, de 4,25. Hoje você está tendo mais financiamentos.
Hoje, o crédito habitacional subiu em torno de 44% no último período. Então, a retomada da construção e da economia é a soma de vários fatores, pequenos fatores que vão agregando isso. Decisões como essa, a gente pode acreditar que é uma retomada do crédito também. Sim, sim. Baixar os juros. Abaixo dos juros, baixa dos juros do cheque especial, das taxas de juros. É a retomada, na verdade, a retomada do crescimento econômico. Você já fez um pequeno comentário, mas eu gostaria que você falasse mais sobre isso, que a melhora no setor imobiliário, ela impacta diretamente em tantos outros setores, principalmente no comércio. Exatamente, no comércio. Cada emprego direto, ele gera 5 dentro da cadeia. Então, é muito importante isso. Douglas, nós frisamos vários assuntos aqui. O que você poderia acrescentar mais para as pessoas que estão nos assistindo? O que realmente é a Abicamp, a importância dela e os assuntos que nós falamos, o que você poderia acrescentar aí? O mercado imobiliário ele tem tido uma retomada, tanto nos valores como no volume de vendas. Hoje, o preço do imóvel subiu em torno de 0,76% em 2019. Tá, o valor direto. Tem ideia, o metro quadrado em Campinas, hoje está em 5.377, em média, esses valores. É uma das capitais que mais tem volume. Um outro dado importante que saiu na última semana também é a Associação de Cartórios e Registros fez uma pesquisa, esse é um dado muito, vamos dizer, fiel, é onde vai ali no final, é onde está o registro de imóveis, exatamente. Foi 7,60%. Então, isso é um número que não dá muito para questionar. Em termos, o volume de registros aumentou 7,60%. Isso nós podemos chamar de crescimento. Isso sim demonstra a realidade do crescimento. Muito bem. Acompanhe todos os temas e entrevistas do Painel Regional através do nosso Instagram, @Painel Regional. O nosso programa vai para um breve intervalo e a seguir nós continuamos aqui o nosso bate-papo com o vice-presidente de comercialização da Abicamp e a Associação Regional da Construção de Campinas e Região, o Douglas Vargas. Já já nós voltamos com todos vocês. Muito bem, nós estamos de volta com o programa Painel Regional e eu converso aqui com o Douglas Vargas, que é o vice-presidente de comercialização da Abicamp, que é a Associação Regional de Construção de Campinas e Região. Ô Douglas, existe um projeto de lei que prioriza para as mulheres o financiamento para a compra da moradia, né? Como é que a Abicamp vê essa iniciativa? Esse projeto está em discussão no Senado Federal e eu gostaria que você fizesse uma explanação acerca da importância e como a Abicamp vê tudo isso. Com bons olhos, claro, porque hoje a mulher, em muitos casos, ela é o arrimo da família, tanto emocionalmente e às vezes hoje financeiramente. Porque em muitos casos o homem acaba abandonando a casa, deixa a mulher com os filhos e ela tendo a condição de prover a moradia para sua família, isso é fantástico. Ela tendo juros mais em conta, finalidade, e ela sendo responsável pelo financiamento, ela vai ditar como vai ser, se precisa vender, se não precisa. É excelente isso. Então a Abicamp entende que é um avanço de benefício, inclusive conquista das mulheres. Com certeza, é uma grande conquista para poder dar uma garantia para o núcleo da família dela. Voltando a falar sobre as mudanças no cenário nacional, o índice da construção civil ele teve uma alta de 0,25% em fevereiro agora. O que esse dado significa na prática? É um pouco que existe ainda uma inflação ainda embutida dentro do mercado, né? Então ele é um índice que corrige os contratos. Então, falar que o país ainda tem inflação baixa, ela existe, tá? Hoje estamos buscando em torno de 2,5%, acho que 2,5% é a meta do governo. Mas aqui na prática a gente vê que os insumos, a energia elétrica ela aumenta, a água aumenta e todos os insumos aumentam que estão ligados diretamente à construção. Existe um órgão chamado FIPESAP, que é um órgão que mede aí, está ligado à Fundação do Instituto de Pesquisas Econômicas e ele mede índices. E aí diz assim que o preço de imóvel de residencial em Campinas
no início de 2020, ele começou com uma alta de 0,22%. Né? O que você poderia falar sobre isso relacionado à Abicamp? Como é que ela vê essa situação? Isso é positivo, é negativo, é importante? Não, toda pesquisa é importante para a gente mensurar como que está o aquecimento do mercado. Tivemos a alta de 0,22 e a taxa acumulada nos últimos 12 meses foi 0,76. Exato. Então, o preço do imóvel está tendo um aquecimento. Esses números indicam um bom momento? É um bom momento, mas ainda os proprietários hoje eles precisam ter a ideia que existe ainda uma oferta maior de produto do que uma procura pelos compradores. Hoje eu costumo dizer que o mercado ele costuma ter dois valores. Qual seria o valor real do seu imóvel. E hoje é aquele valor que você vai conseguir comercializar dentro do mercado, que hoje você tem que ter a margem de negociação. Eles têm procurar deixar o seu imóvel em boas condições de venda, um exemplo, às vezes uma pintura, uma pequena reforma, eu costumo dizer, deixar o imóvel bonito para ser comercializado. Agora, Douglas, só voltando um pouquinho sobre a Abicamp, que você deu um parecer bem sucinto no início. A Abicamp, ela reúne construtoras, ela reúne parceiros, construtoras, investidores. Me dá uma explanada em relação a isso. Todas as empresas ligadas à construção civil. Então, vem desde a construtora, são os corretores de imóveis, as imobiliárias, investidores. Então, ela agrega esse público. Em relação à crise que houve, nós tivemos uma crise, estamos saindo dela agora. Qual foi o papel da Abicamp junto a esses órgãos? Houve reuniões, ideias, recebe? Como funciona exatamente? A Abicamp, uma das funções dela é de fazer a intermediação junto aos órgãos públicos, um exemplo, junto à prefeitura. Às vezes você tem um projeto de lei que está parado, às vezes não sabe o motivo, a gente tenta buscar junto ao secretário, junto ao prefeito, que tentar entender qual que é o mecanismo que está... o porquê, às vezes, da morosidade. Um exemplo é o plano diretor. Então, a gente tenta contribuir para a melhoria das condições da cidade. Ela faz, a Abicamp, ela auxilia investidores, no caso? Sim, a gente apresenta com orientação, consultoria, exatamente busca números no mercado, exatamente para a pessoa poder estar... direcionando o seu caminho. Para a pessoa se cadastrar, se registrar, fazer parte desse grupo com a Abicamp, eu estou fazendo essas perguntas porque nós temos muitas pessoas, mais de 60 cidades nos assistindo. Qual é o perfil da empresa ou do investidor? A quem ela tem que procurar? Como que seria? É só procurar a nossa secretaria, pode ver no site, entrar no site, tem a ficha do contato, vai aparecer lá o site, e entrar em contato com a nossa secretária, que ela vai dar todas as orientações. O público é esse, são investidores, imobiliários que costumam dizer que você se unindo, você passa a ser mais forte. Né? Durante essa questão que nós falamos aí da crise, a Abicamp teve muita procura, houve momentos assim especial que você gostaria de pontuar, de uma determinada situação que aconteceu, aconteceu durante a crise, nós temos um exemplo assim. O que você poderia falar exatamente nesse ponto, porque a crise, normalmente uma crise começa atingindo construção civil e a retomada, normalmente a construção civil também. Um bom exemplo aconteceu agora. Nós temos o plano diretor, onde determina o que se pode fazer e como pode se fazer. E temos as áreas rurais. Como estava a lei anterior, para uma greba rural saber, porque a prefeitura tem que falar, são as diretrizes. São as áreas de preservação que se pode... Ele tem que dizer, aqui vai passar uma rua, aqui pode construir isso, aqui não pode construir nada. A pessoa teria que se cadastrar na prefeitura e passar a área para a área de rural, para urbana. Então, o IPTU, antes de ele saber se ele pode fazer alguma coisa, ele tem que passar... Já vem a conta. Então, hoje, a gente fizemos contato com o secretariado e hoje a pessoa pode se cadastrar, ele vai receber essas diretrizes e depois ele pode optar se ele vai querer empreender ou não empreender. Olha só, essa pergunta aqui eu acho muito importante. Campinas é um polo de educação. No início do ano letivo nas universidades vem a média aí, segundo as informações que se tem, vem mais de 5 mil estudantes para cá.
para a região. Isso gera um aumento de até 35% do número de contratos de locações de imóveis residenciais na nossa cidade. É possível, a Abicamp consegue registrar esse impacto na cidade? Com certeza, é um impacto muito grande. Você tem ideia, a Unicamp tem em torno de 4.000 novas vagas todo ano, a PUC tem mais 2.500 vagas todo ano, fora as outras entidades institucionais de Campinas. Então, são um público novo que está chegando em Campinas. E aí, precisa morar, né? Esse público precisa morar. Exato. Quem está perto da PUC procura morar ali, Barão Geraldo, Mansões Santo Antônio, Cidade Universitária. Campinas hoje também tem um outro, além do estudante de universidade, tem um outro polo interessante, que são de cursinhos. Campinas está tendo aí um centro de cursinhos muito interessante, de alta aprovação. Esse público ele vem de várias cidades, vem do Paraná, Minas Gerais, estudar em Campinas, buscando passar numa medicina, numa engenharia. Esse público já visa morar mais na região central, região Botafogo, Taquaral, que é para ter uma logística mais perto, ficar próximo ali, poder ir do local de estudo. Do local de estudo. Então quer dizer que a pessoa ela não só se veste, ela não só se alimenta, ela também tem que residir. E aí é que entra também a questão da Abicamp. Sim, a gente procura ajudar, orientar, indicar os nossos associados que são credenciados, que possam... Porque uma preocupação também é a pessoa procurar um falso profissional. Entendi. Ele pode ser lesado, a pessoa pode pedir um dinheiro e depois ele vai alugar um imóvel ou alugar um imóvel que não existe. Falando nisso, o senhor poderia aí dar uma orientação para as pessoas que nos assistem? É o momento de comprar, de investir, de sair atrás, pesquisar? Qual é o momento aí que nós estamos vivendo? Com a queda de juros, da taxa Selic e dos investimentos, os investidores estão tendendo a voltar para o mercado imobiliário. Exatamente porque eles estão tendo uma rentabilidade muito baixa no mercado financeiro. A Bolsa agora também está tendo uma instabilidade. Eu costumo dizer que no governo Collor, a única coisa que não mexeram foi no seu patrimônio, no seu imóvel. Mexeram em tudo, menos no imóvel. Então está lá o imóvel. Então o imóvel, eu acho que a médio prazo é a melhor garantia que temos hoje. Para a pessoa fazer uma boa locação, como que se identifica uma locação confiável? Como é que seria isso? Hoje a locação, eu costumo dizer que antes você falava em valor de aluguel. Hoje você já não se fala mais em valor de aluguel. Acho que você fala em valor de locação, exatamente. Porque é composto por valor de aluguel, valor do condomínio e valor de IPTU. Porque hoje você pode ter dois prédios similares, mas com valor de aluguel diferente. Porque um condomínio pode estar, um exemplo, uma kitnet pode estar R$600, o condomínio, e a outra está com 300. Entendi. E na composição do preço final tem que ser igual. Então, vamos dizer, se você tem um prédio que tem uma má gestão e tem um condomínio alto, o seu valor de aluguel, o seu valor líquido vai diminuir. Entendi. É um sobe e desce. Tem que pesquisar. Tem que pesquisar. Acompanhe todos os temas e entrevistas do Painel Regional através do nosso Instagram, o @Painel Regional. O nosso programa ele vai para mais um breve intervalo e eu volto já conversando com Douglas Vargas, que é vice-presidente de comercialização da Abicamp, que é a Associação Regional da Construção de Campinas e Região. Já voltamos. Muito bem, o Painel Regional está de volta com todos vocês e eu converso hoje com Douglas Vargas, vice-presidente de comercialização da Abicamp, que é a Associação Regional da Construção de Campinas e Região. Douglas, vamos falar aí do Produto Interno Bruto, né? Existe o índice que mede a geração de riqueza, o Produto Interno Bruto, ele... A geração de reunião, né, é o índice que mede a geração de riqueza do nosso país. Então, a construção civil, hoje ela está em torno, o senhor falou ainda agora, de entre 9% e 10%, né, dessa cadeia do PIB. O que isso significa, esse aumento, ainda que pequeno, esse aumento para essa retomada do crescimento? Foi o que eu retomei. Não só representa para a economia da cadeia, para o país também. O país ele é muito interessante que a construção civil esteja retomando, que ele vai somar a todos os outros segmentos do país, demonstrando esse Estava crescimento. 5 anos em queda e retomou agora. E estamos retomando agora o crescimento.
Isso é muito importante. Em 2019 já podemos sentir, já em 2019, no passado, a gente podia sentir esses reflexos positivos na economia regional. Mas o que a retomada do PIB significa dentro desse conjunto que a Abicamp tem, de investidores, de construtoras, de incorporadoras, de pessoas que produzem materiais? O que você poderia falar exatamente sobre isso? Um outro número que é interessante também, exemplo que tem, chama-se Gapoab, que é uma entidade do governo de São Paulo, onde você vai fazer um empreendimento, um loteamento, ele passa pelo Gapoab. Tem que ser aprovado lá, a parte ambiental, todas as diretrizes, né? Você medindo esse índice, você vê que o empresariado está iniciando novos estudos, estão aprovando projetos. Ele está acreditando no mercado. Então, com todo um empreendimento, você tem que fazer um grande investimento inicial. Então, dentro do Gapoab, você tem um aumento em torno hoje de 20% em termos de projetos sendo analisados. Eu tenho uma pergunta assim um pouco complexa, porque quando você fala de construção civil, você fala de índice, você fala de juros, você fala de números, né? Então, aqui diz assim, no último dia 28 de fevereiro, números divulgados pela Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança, a ABCIP, e também pelo Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, o SBPE, para aquisição e construção de imóveis, cresceram 42,7% em janeiro em comparação ao mesmo período de 2019. Então, aí a pergunta diz que isso aí atingiu uma média de mais de 7,27 bilhões, que foi o melhor resultado para o ano de 2016, em comparação de 2016 para 2019. Como podemos avaliar esses índices? Como é que a Abicamp vê isso aí? Excelente, porque é uma somatória. Não adianta um empreendedor construir um apartamento se a pessoa não tem condição de adquirir ele. E se às vezes ele tem condição, você não tem o dinheiro disponível. Então, vamos ver, hoje o empreendedor está construindo, a pessoa está tendo um nível de emprego, ele perdeu o medo de ficar desempregado e o governo está fornecendo dinheiro para que ele possa financiar. Então, a cadeia está rodando, a cadeia está se movimentando, que é o que traz o aquecimento da economia. A gente pode afirmar que esse quadro aí de números positivos, ele vai impactar em construções? Sim, isso aqui já são números que estão sendo construídos. E a tendência é estar aquecendo mais ainda. Quando diz assim que você... essa é uma pergunta mais aqui são negócios realizados. Sim. Cresceu em termos de volume de negócios. Porque está do ano de 2019. São negócios já realizados, que já cresceu em 2019. Quando aqui apresenta, você aqui está como vice-presidente de comercialização da Abicamp. Correto. O que esse comercialização aqui realmente faz? A gente atua também na compra, na venda, na parte de locação, tentando buscar índice, assessorando os associados, associando a própria sociedade. Se a sociedade tiver alguma dúvida, pode procurar a Abicamp, a gente vai buscar sanar as dúvidas e as demandas junto aos órgãos públicos também. Então, eu entendi. O cenário político está vindo aí. Nós estamos num ano de eleição, vai ter mudança de prefeito. Principalmente o ponto executivo da coisa. Como é que a Abicamp vê essa questão das eleições municipais? Qual é o impacto que isso traz? Traz esperança? Congela o trabalho? Como é que a Abicamp ela processa em relação a isso? O que nós tentamos fazer, negociar junto aos órgãos públicos, que não adianta ter o financiamento, ter o empreendedor querendo fazer e tendo a pessoa querendo comprar. A prefeitura é um segmento dessa cadeia, que tem a Secretaria de Planejamento, onde ela vai dizer o que pode ser feito, o que não faz. Então, vamos dizer, se ela não for ágil, a gente podemos perder, às vezes, o momento do crescimento. Então, que a gente intervém, se tem uma demanda que está parada lá, por que alguns projetos estão parados dentro da prefeitura? Entendi. Então, a gente busca saber por que a máquina está parando. Em relação ao novo governo, esperamos que, independente do prefeito que assuma, que a máquina continue fluindo para a economia de Campinas. Essa seria a minha próxima pergunta. Normalmente tem um prefeito, ele tem uma linha de segmento, né? Tem uma ideologia, a direita, a esquerda, centro. Como é que a Abicamp, levando em conta que ela tem uma relação direta com o executivo, com os seus secretários,
como é que ela retoma essa união, essa unidade? O que nós buscamos, independente de quem for o governo, a Abicamp sempre vai estar fazendo a intermediação, exatamente para tentar diminuir essa parada na máquina, porque todo primeiro ano de governo a máquina costuma dar uma parada. Então a gente tenta ver se... Muda secretário? Muda secretário, muda funcionário, remaneja, e às vezes alguns projetos param. E não é para parar, porque na verdade ali é independente do partido, do governo, do prefeito, a sociedade tem que estar cobrando Construção isso. civil gera emprego, Gera emprego, gera impostos. Exatamente. Ô Douglas, nós agradecemos muito a sua participação aqui conosco. Queríamos ouvir aí, nas suas considerações finais, aquilo que você acha que precisa acrescentar mais de tudo aquilo que nós falamos. Fernando, Campinas deu uma retomada, tivemos alguns problemas no passado, estão sendo retomados, a economia do país está retomando e que depender da Abicamp, vamos estar sempre tentando intervir para poder que a sociedade não pague o preço pela má gestão por alguns motivos. É isso que a gente busca, está sempre tentando fazer esse balizamento junto aos órgãos públicos. Muito obrigado por estar aqui conosco no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade. O nosso programa conversou hoje com o vice-presidente da Abicamp, Associação Regional da Construção de Campinas e Região, Douglas Vargas. Se você perdeu parte dessa edição, você pode conferir o bate-papo no YouTube, no canal que aparece aí na sua tela, ou na reprise que acontece nesse domingo, às 5h30 da tarde. Agradecemos a sua companhia e até o nosso próximo painel regional. Até mais.